Olá, Camaçari! Estamos iniciando mais um programa Cimara Heller e hoje, quinta-feira, o carnaval já se foi e a gente tendo que atualizar aqui com a série de informações sobre Salvador, sobre a Bahia, sobre o que aconteceu nesse período aí. Espero que vocês tenham gostado. A programação especial que a gente preparou para vocês, né, que acompanhou aí na sexta passada, na segunda, na terça e na quarta-feira. Mas hoje a gente está aqui ao vivo, os telefones, como sempre, aí disponíveis para você entrar e bater o papo aqui com a gente. No 3040 2700, você elogia, você critica, você participa da forma que mais lhe aprouver. Combinado? Bom, o que a gente precisa conversar ainda é sobre a questão da população de Camaçari, que está reclamando, alegando que já tem um mês sem médicos nas unidades do SUS. Grávida busca o socorro e encontra a UPA da Nova Aliança ainda fechada. Quer dizer, após o carnaval, período de carnaval, e a gente ainda com esse problema na cidade de Camaçari. Há quase um mês a população, que depende dos serviços de saúde do sistema SUS, sofre com a falta de médicos no município. No dia 10 de fevereiro, em nota, o secretário de Saúde, Vital Sampaio, escreveu: pequenos ajustes estão sendo feitos e, no máximo, em 15 dias o atendimento será integralmente normalizado. Porém, até hoje nada aconteceu. Nós recebemos agora uma informação de que possivelmente hoje algumas unidades tenham sido normalizadas, mas a gente não tem como informação oficial de que hoje já esteja normalizado. Então, a população continua sentida e pedindo aí socorro, por favor, para que normalize a situação da saúde na cidade de Camaçari, ok? Bom, agora também a gente continua e vai pedir uma matéria de uma carta do telespectador. Vamos assistir. Janeiro de 2014, já finalizando, Cimara, e muitos aí na luta para conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Uma telespectadora do programa enviou um e-mail para a nossa equipe falando a respeito disso. Diz assim: mesmo morando na chamada Terra das Oportunidades, milhares de moradores de Camaçari estão desempregados e buscam espaço no mercado de trabalho. Grande parte desses procura o SIAT para que possa intermediar vagas de emprego com empresas que atuam na cidade. Até aí tudo bem, e até que seria bem tranquilo, se não fosse o problema do atendimento precário, aos quais as pessoas que vão ao SIAT estão expostas. Demora no atendimento, sistema informatizado muito defasado, salas sem ventilação e poucos funcionários trabalhando. São algumas das dificuldades que o candidato tem que passar. Nesse momento, estou em uma sala lotada, onde o ar-condicionado não funciona. O pior de tudo é ter que chegar cedo, esperar por uma ficha que demora 2 horas para entregar e ainda ter que vir no dia seguinte. E no dia seguinte, sei que vou passar pelas mesmas coisas. Quando é que isso aqui vai mudar? Essas foram as indagações de mais uma cidadã camaçariense, Cimara, e mais um Carta do Telespectador. Esse problema com o SIAT que a gente tem pedido para que eles repensem essa estrutura aí do SIAT, que estava funcionando. Ano passado nós tivemos com o secretário tinha trazido ótimas soluções, mas parece que a coisa deu uma desandada novamente e a gente chama a atenção aí dos poderes públicos, né, do poder público municipal, para poder rever essa situação aí do SIAT, que as pessoas já buscam o SIAT na esperança de ter um emprego, muitas vezes até já num quadro de não ter mais dinheiro para o transporte, já com uma série de dificuldades pessoais, dificuldade com higiene pessoal e ainda ser submetido a esse vai e vem. Seria bom repensar uma estrutura em que não atingisse tanto assim a vida do cidadão que busca aí o SIAT, que já é um cidadão que está precisando de uma atenção especial, ok? Bom, a população está reclamando também sobre o projeto da ponte do Rio do Toco, dizendo que ela não sai do papel. E aí pede para o programa Cimara Heller ir lá dar um apoio ao pessoal do Parque Verde 2 e fazer uma matéria, porque diz que continua na mesma situação e que os projetos não saíram do papel.
Então a gente também aproveita e chama a matéria do Parque Verde 2. Vamos acompanhar. PSE no seu bairro. Esse é o novo quadro do programa Simara Ellery. Recebemos diversas denúncias dos moradores do bairro Parque Verde 2 e a nossa equipe de reportagem foi até lá conferir. Na rua Dom Pedro II, se vocês passarem lá para vocês observar, está uma buraqueira terrível. Quando chove, se o carro estiver dentro de casa não pode sair, se o carro estiver na rua não pode entrar. A gente para sair tem que botar um saco nos pés porque atola na lama. E lá embaixo está uma lixeira terrível. O pessoal que mora lá no final está trazendo lixo para cá, o carro não tem condição de passar por causa da lama. Nós não temos nem água nem luz, aqui nós estamos bebendo água barrenta de fonte. O prefeito não olha pra gente daqui, esse lado de cá, entendeu? O prefeito só olha mais Camaçari, só olha mais a parte de Camaçari. E essa parte aqui nós estamos abandonados aqui e sofremos muito sobre a respeito. Inclusive, tem as caçambas aqui passando. Com filho, eu tenho filho, 6 filhos pequenos, cansando. E aí uma poeira enorme aqui, ó. Não tem que. Eles vêm molhar, mas na mesma hora volta. E continua a poeira, como você tá vendo aqui, ó. Tá vendo aí? Ó, passando agora mesmo. Inclusive, a gente estamos aqui. Não estamos aguentando mais a consequência daqui. Não, porque isso é uma falta de respeito, né? Com a população, com as pessoas daqui. E tem sido. Antes era bom, agora tá pior. Porque passou, dizendo eles que restauraram a rua e foi. Uma semana depois estava pior do que o que estava antes. Isso é desrespeito completo com a população, com os clientes, comigo, né? Que resido aqui há muito tempo e não fazem nada, né? Não vieram nem sequer consertar. Esse Parque Verde, se a gente for parar para analisar mesmo, reparar legal, ele tá faltando quase tudo mesmo. Tudo, vamos botar tudo, porque em 4 anos é época de eleição, né? Aí entra um prefeito e tal, assumiu o mandato, entra um vereador e tal, só vem aqui pedir voto. Uma praça, um asfalto, ninguém vê nada, só vê lama para ir. Olha que situação, né? Essa fiação aí, ninguém vê uma organização, né, melhor pro bairro. Sem contar que é o primeiro bairro aqui do Parque de Camaçari, maior, praticamente, e os caras só vêm aqui pedir voto. Na hora some todo mundo. Cadê eles? Cadê eles nesse momento? É hora de ajudar, né? De chegar junto. Sumiu. Isso aqui no Parque Verde tá uma verdadeira vergonha. Olha pra aí, ó. É uma luta da gente para ir lá naquele gato buscar água. À noite é um perigo, não tem energia. Pode ver aqui a nossa situação, é gato. Geladeira não liga. E a gente é obrigado a usar o gato porque a gente não vai ficar no escuro. A alimentação é cara e a gente perde. Então a gente tem que se sacrificar e ficar com esse gato aqui. Isso é uma vergonha. Porque Camaçari é uma grande capital. E olha a nossa situação. Aqui, ó, não passa carro. Se a gente precisa de um socorro à noite, nem SAMU, nem ninguém entra aqui, ó. Isso é vergonhoso para Camaçari. Nossos prefeitos, nossos governantes, é uma verdadeira vergonha. Saiu um prefeito aí que ficou 8 anos e não fez nada. Aqui no Parque Verde, não. Ele pode ter feito para lá. Aqui ele nunca nem veio. Entrou esse outro agora, uma verdadeira enganação. Boca de urna ele fazia, em tudo que é esquina. Depois que ele assumiu, ninguém nem vê. E quando vai lá, ainda recebe pedrada. Olha a nossa situação aí, ó. Isso aqui é o Parque Verde, a nossa realidade. Quando chove, a gente fica ilhado. E benfeitoria aqui, projeto nenhum. Tem essas caçambas aí explorando, tá vendo? Acabando com o pouco que arruma pra gente. Eles ainda vêm acabar com tudo. Começaram a obra aqui, falaram que ia ser asfaltada, deram a obra como toda terminada e que já estava asfaltada, mas quando a chuva veio, levou o material todo que eles botou um solo brita, que isso não é solo brita, é terra misturada com pedra, inutilizou a rua, mas antes deixasse como estava, que antigamente descia até carroça, como eu tenho um material, vendo uma areiazinha, não posso nem descer com a carroça, a rua ficou inutilizada, o carro do lixo não sobe, mal passa a bicicleta na rua, se tiver, dá um socorro de noite aqui, não sei como é que sai daqui. A rede geral da Embasa ficou exposta ao tempo, tá, os cantos tudo de fora, como vocês estão vendo, então aí fica nessa assim, diz que quando a chuva passar, não sei o que, é um negócio da coisa que eu falo que para os moradores do Parque Verde, o bairro não tá indo para frente, tá indo para trás. Aqui tá muito atrasado, e só promessa e nada, e o que acontece é que a rua que eu moro mesmo já tem mais de 2 anos já que falou que ia botar poste, até hoje nada de poste, rede de esgoto. A rua está de uma maneira inesquecível que nem carro pequeno passa.
Se brincar, nem a moto passa. Então tá de uma maneira que a gente já está pedindo calamidade já. Além do problema de falta de pavimentação nas ruas e de limpeza pública, eles se queixaram também da falta de energia elétrica, onde muitos acabaram se sujeitando a fazer gato de energia. E fora os gatos, inúmeras coisas, né? Água, luz, telefone, nada disso você consegue como justo, né? Pelo que você paga, que é necessário, né? Na rua, no Parque Verde. É vergonhoso, né? Mas fazer o quê? Eles não fizeram nada até hoje e pelo visto não vai fazer, né? Se não tiver um meio de você poder se expressar... Sobre isso aqui, ó. Isso aqui tá um perigo aqui, ó. Tanto gato aqui, ó. Tô vendo se eles fecharem culto aqui, queimar todo mundo. Né? Que é a dominação aqui, ó. Evangélica. E tá cheio aqui de coisa, é tudo de fio. Não pode nem dar pintura na igreja aqui, tá vendo como tá suja aí? Vamos a respeito público, né? Com tanto espaço que tinha que botar aqui, ó, posteamento. Né? A gente está lutando com a Coelba aí para ver se consegue esse posteamento aqui, mas todo dia promessa, todo dia promessa. Só um chegou outros promessas, só me assim, não deve nada. E aquilo eu tô aqui, eu fui assustado. Principalmente quando está a temporada de vento aqui chovendo aqui, essa aqui eu fico com medo de dar um encontro dessa parede aqui, dar choque em todo mundo aqui. Ele queimar todo mundo aqui, não é mole não, né? Sem falar no gato de rua, não tem luz, a situação está difícil. Os moradores pedem providência, pois não suportam mais conviver nessas condições. Aqui não tinha rato, agora está aparecendo rato de toda forma, lixo, o povo está jogando de qualquer forma. Então eu gostaria que vocês tomassem uma providência a respeito desse bairro aqui. Passou ali aquela época de eleição, é mais 4 anos para fazer mais um pedacinho. Quando é que esse Parque Verde vai ser asfaltado? O Parque Verde tá jogado às traças. Ô Ademar, olha pro Parque Verde. Você não tinha fazer acontecer aqui no Parque Verde? As outras autoridades também, no tempo das eleições, ficam fazendo carreata aqui no Parque Verde. Vocês aguardem nas urnas, viu? Pois é, essas são as situações aí que a gente está vendo, vivenciando aí no Parque Verde, e bastante preocupantes, e a gente se aborrece bastante com isso. Tudo veio em função também dessa questão aí do Rio do Toco, que de fato não saiu do papel. É um projeto que é importante para a comunidade, as pessoas atravessando têm que passar por cima da água. Quer dizer, gente, se a gente tem um projeto, se a gente já sabe o que tem que fazer, o que está travando, pelo amor de Deus, a situação aqui do município de Camaçari? A gente fica o tempo todo com a sensação de que a coisa está travada, que não está andando, não está passando para frente, as coisas não estão saindo, não estão se resolvendo. E eu quero dizer o seguinte, até a rua principal do Parque Verde 2, que estava bonitinha, que tinha sido feita e preparada o ano passado, ela agora já está destruída. A Embasa passou e no arrastão que a Embasa fez, deixou lá a avenida principal do Parque Verde 2 completamente esburacada. Então é complicado. E outra coisa importantíssima que a população falou nessa matéria foi que se precisar do SAMU, o SAMU não entra. Nem para dar um socorro o SAMU não consegue entrar no Parque Verde 2. Eu vou atender uma ligação. Alô, quem fala? Alô, bom dia, meu nome é Neide. Bom dia, Neide. Eu moro no Ponto Certo. Certo. Nós estamos aqui sem água desde segunda-feira. Sim. Vieram aqui, consertaram o vazamento aqui na rua, só que fecharam a água de 3º de abril. Está todo mundo aqui sem água. Tem casa que tem casa que não tem. Só na rua que a gente mora, entendeu? Sim, sim. Dá uma água aí para Embasa. Entendi. Vamos lá, a gente vai fazer isso com vocês, tentar mais uma vez aí pressionar a Embasa, que a Embasa está deixando a cidade de Camaçari de perna pro ar. Porque falta água em tudo que é lugar, esgoto em tudo que é lugar. A questão agora há pouco que a gente comentou que Parque Verde 2, a única rua que estava realmente assim bonita de se ver, que era a rua principal, que foi asfaltada antes da eleição, a Embasa já esburacou a avenida toda. Então a gente está vendo aí o descaso da Embasa. Você vê aqui o Ponto Certo sem água desde segunda-feira. Gente, ninguém merece. Água para tomar banho, a gente precisa de água para lavar uma roupa, para fazer um curativo, para higiene pessoal. Pelo amor de Deus, água é sinônimo de vida, é saúde. Não dá para ficar sem água, não. Outra coisa, a gente está vendo também o seguinte, moradores da rua Osasco, no bairro Ficam 2, estão pedindo urgência
porque a Embasa tem que ir lá fechar uma tubulação que está estourada, jorrando do asfalto há 15 dias. Está aqui a matéria. A água está brotando do asfalto e os moradores estão dizendo que estão fazendo descaso. Quer dizer, o ponto certo liga dizendo que está faltando água e a gente recebe aqui uma informação de que a Embasa não está indo lá resolver o problema, que a água mina do chão, que essa imagem aí não é de esgoto, é da água que está brotando do chão e ninguém toma a providência. Num lugar ela estourada, no outro lugar ela faltando. E a gente fica sem saber como pode fazer, como poder resolver a situação das pessoas. Agora a gente vai ver o seguinte, o balanço da polícia no Carnaval Baiano. Quero lembrar vocês que ontem teve uma festa da PM em Salvador porque realmente reduziu em 28% aí a criminalidade na avenida. Isso foi ótimo. Eu sou uma testemunha viva porque eu vou ao Carnaval. Quando estando em Salvador, eu pelo menos uma vez eu vou olhar o Carnaval. Não vou para camarote, não vou para bloco, eu vou olhar o movimento do Carnaval. Até porque eu acho isso importantíssimo, ver a manifestação popular, ver a situação das pessoas, ver como as pessoas se divertem, desopilar, jogar essa energia, trocar, renovar essa energia. E como todos sabem, eu também não bebo, não fumo, então meu movimento é para apreciar o popular, né? Houve uma diminuição de 28%. Realmente estavam nas ruas os policiais. Isso foi ótimo, tá certo? Outra coisa que a gente tem que comentar, a organização do Carnaval de Salvador. Esse ano houve uma organização especial no Carnaval de Salvador. Quero lembrar que, com organização ou sem organização, o público soteropolitano, que é mesmo de lá de dentro da cidade, que é da capital, não foi tanto para o Carnaval, por conta da questão do ordenamento do trânsito, que isso é uma coisa que tem que ser ainda repensada. Parava-se na Garibaldi para ir para Ondina e para ir para a Barra. É uma distância muito grande. As pessoas cobrando R$30 para estacionar um carro. Os táxis sumiram da cidade. Não conseguiram atender e os poucos que atendiam estavam cobrando, por exemplo, do Costa Azul até o Carnaval, R$150. Do Corredor da Vitória, estava inclusive no Bocão agora de manhã falando do Corredor da Vitória, ali do pedacinho da Graça até lá embaixo para descer a ladeira, R$30 um taxista estava cobrando. Então, essa estrutura do Carnaval, ligada à mobilidade urbana, ela vai ter que ser repensada porque foi um tiro no pé. Então, a gente vê o lado positivo, tá? Diminuiu a criminalidade, parabéns, melhorou a organização, parabéns. Agora tem que ver esse lado para o ano que vem e a gente tem que continuar a repensar esse Carnaval. Porque o que deu certo esse ano foram as movimentações mais ligadas às origens, como os microtrios e aqueles pequenos alternativos que saíram arrastando o bloco, arrastando o povo pela cidade, antes dos trios grandes, à frente dos trios grandes, abrindo, né, o dia na avenida, tá certo? Mas nas rodovias a gente tem o seguinte, que também foi verificado uma redução de 53% no número de vítimas feridas e também houve 79% a redução aí de vítimas fatais. Então, isso foi um avanço, foram mais de 1.000 abordagens a veículos, 246 foram notificados, 287 receberam autos de infração, e a gente vê que a Operação Carnaval, nesse ponto, houve realmente uma boa atenção dos poderes públicos na tentativa de transformar realmente o que é a maior manifestação de rua do planeta numa situação de mais paz e mais ordem para nós baianos e para nós que vamos, de alguma forma, receber o turista. A gente precisa levantar a imagem do nosso país, da nossa cidade, que esteve até pouco tempo aí tão desgastada e todos nós sabemos disso aí. Então, parabéns para uns aspectos, mas fica aí a questão da mobilidade urbana que não funcionou
e as pessoas que estavam em Salvador se sentiram realmente extorquidas por alguns setores aí, principalmente com relação à questão dos táxis. Coisa que acabou dando uma boa brecha para os mototaxistas, que esse ano ganharam dinheiro em Salvador, fazendo pequenos trechos com preços mais viáveis. Ocorre que precisa aí, com urgência, Salvador regulamentar a vida dos mototaxistas. Uma profissão que precisa estar sendo regulamentada, acompanhada de perto. A Camaçari já tem. Camaçari tem aqui uma equipe boa de mototaxistas, aqueles que você tem que buscar, olhar, ver se estão ali de fato credenciados, se estão sindicalizados, para poder ter uma questão também da estrutura de segurança que é importante. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha na antiga Feira do Rolo. Vamos lá. E a pergunta é a seguinte: a Feira do Rolo acabou ou não acabou? Por que eles estão reunidos aqui na prefeitura fazendo essas reivindicações? A Feira do Rolo em si acabou. O nome, mas foi transformado em Feira do Povo. A prefeitura deu suporte de cadastrar nós, através de antecedentes criminais, comprovando de direito, situação social, e desses ficaram 100. Esses 100, ele está tentando, junto com o governo, se assentar onde nós trabalhamos. Ela concedeu a nós 4 feiras, mas essas 4 feiras sempre voltando atrás. Hoje nós fomos convidados com o secretário Franco, que está com acessibilidade, Zé de Elisa, é outro secretário também, o próprio secretário de governo, para tentar chegar com nós hoje a um consenso nesse sentido. Estamos sendo tratados como palhaço. Primeira vez pediram que a gente se cadastrasse na separação do joio e o trigo. Desde quando eu dei antecedentes criminais, todos os meus dados, sou munícipe da cidade e já foram feitos 3 crachá. Eu estou com minha mercadoria embaixo da cama tentando vender. Para que nenhuma empresa tem isso, 3 cadastros. E até hoje não foi resolvido nada. E abaixo de Deus pedimos aí a ajuda da imprensa para se divulgar e nos ajudar a resolver nosso problema. Já vai em um prejuízo de quase R$300, querendo vender. Eu vendo minha feijoadazinha, eu e minha esposa, e nós já estamos nesse prejuízo. 3 finais de semana sem vender nada. Somos pai de família, estamos com aluguel atrasado, luz, água, sem ter condições de fazer uma feira e nem arcar com nossa responsabilidade, né? E nossa responsabilidade, quem é que vai arcar se a gente não trabalhar e não correr atrás do nosso direito? Então a gente só estamos querendo aqui nosso direito, que somos famílias, somos pai de família, somos trabalhador. Não somos nenhum vagabundo e nenhum ladrão, entendeu? Então a gente queremos nossos direitos. Se não tiver uma solução, porque somos pais de famílias, nós temos nossas famílias. E o que acontece? Estamos passando dificuldade por conta disso. Já passa de 3 meses. O que vai acontecer? A nossa paciência já chegou no limite. Vamos ter que partir para uma manifestação. A nossa manifestação vai ser diferente. Não vai ter quebra-quebra, porque a gente não vai quebrar, a gente não vai destruir nada. A gente vai fazer simplesmente uma greve de fome na Praça de Camaçari, para que o Brasil veja a falta de respeito com qual a prefeitura está tratando a gente. Né? Esse é o meu recado. Estou com 3 semanas, 3 domingos que nós não trabalhamos. Trabalho, vender meu brechó sozinho, o carro de mão está cheio. E toda mão que nós vamos se aproximar para vender nosso brechó, aí volta atrás, como agora esse domingo voltou. Nós fizemos um crachá, e esse crachá, o que acontece? Voltaram, tomaram de novo o crachá da mão da gente, disse que não ia ter mais a feira. E nisso aí o pessoal está ficando com revolta com esse problema aí. Depende disso, somos feirantes. As mercadorias de algumas pessoas são legais, não são mercadoria, são mercadoria de procedência. Agora a gente que são gastatados não consegue trabalhar. E agora rola uma feirinha paralela de domingo e não pode entender. Camaçari é do povo, Camaçari é nosso. Do jeito que está acontecendo, Camaçari não é nosso. Porque nós não somos constrangidos com a força-tarefa, empatando a gente trabalhar, a gente passando necessidade. A gente quer uma solução hoje, porque desse jeito a gente não pode continuar. Me diga, aqueles 2 casais de touro só tem o domingo, já idosos, aposentados, para trabalhar o domingo. Todo domingo vem e não trabalha. Eu não tiro nem por mim, nem por eles aqui. Olha para aqueles dois senhores lá, aquele casalzinho lá. A prefeitura não tem uma vergonha de olhar para eles ali, naquela idade, trabalhando e vindo no domingo e sem poder trabalhar. É triste, né? Agora imagina, eu chego àquela idade, vou trabalhar, querer trabalhar honestamente, ser chamado de vagabundo. É isso aí, Camaçari. Pode ser que venha uma resposta favorável do governo, mas nesse momento aqui, é o desabafo do povo. A gente vai fazer simplesmente uma greve de fome na Praça de Camaçari. Se o prefeito não deixar a feira, que ele arranja um circo, porque eu estou me achando um palhaço.
direto aqui. Arranjar um circo, eu vou pro circo fazer palhaçada com meus colegas. Porque sempre vem alguém falar pelo governo e não cumpre a palavra. Que prefeito é esse? Que governo é esse? Pois é, as pessoas aí reclamando da situação e a gente está acompanhando essa situação aí para ver como é que vai ficar a história da Feira do Rolo. O que eu quero avisar vocês é que nesse momento está havendo em frente da prefeitura, agora começou meio-dia, dia 6 de março, que é hoje, para definir um posicionamento a respeito da categoria. Os servidores estão juntos com esse objetivo de buscar essa definição do STT, porque até agora não houve nada a respeito, não se chegou a um acordo e as pessoas aí ligadas ao STT, inclusive muito sentidas, chateadas e aborrecidas, inclusive se magoaram mais ainda por ter visto aí a imagem do dirigente do STT indo para o carnaval. E aí eles se sentiram completamente lesados, desrespeitados diante da sua luta, porque entrou o carnaval, o dirigente seguiu para o carnaval, aí vestido de Gandhi, e nada foi feito a respeito da questão aí com o STT, que são as solicitações para negociação aí com os servidores, na questão salarial, da campanha salarial, e da questão também da legalidade de alguns atos e de algumas situações que a gente precisa, de fato, estar acompanhando. Camaçari não dá para ficar do jeito que está. A realidade é essa, não dá para ficar com as sinalizações aí ferindo a questão da sinalização nacional, né, que são as leis nacionais de trânsito, não dá para estar do jeito que está, os quebra-molas completamente fora de padrão e os meninos do STT aí, alguns multando sem poder multar, porque as ruas nem têm nome para poder serem multadas, então tá de cabeça para baixo. Aí vão e dão aí de cara no Facebook com a foto do dirigente curtindo o carnaval. É claro que ia dar besteira, ia dar bobagem, ia dar comentário na mídia, ia sair aí uma série de situações desagradáveis, inclusive para o dirigente, porque ele tem direito a sair, a se divertir, a dançar um pouquinho, ele tem esse direito, a hora de lazer dele. Mas o pessoal do STT, logicamente, ficou extremamente magoado, porque até agora nada foi feito para modificar a situação dos trabalhadores concursados do STT, e esse assunto é um assunto sério. Envolve mobilidade urbana, envolve segurança pública, inclusive, porque eu entrar numa via que eu não entendo que sinal é aquele, eu posso simplesmente fazer alguma coisa errada. Um quebra-mola que machuca as pessoas quando passam a alta velocidade, porque não são nem pintados. Então, isso tudo as pessoas consideraram um afronto. Agora, outro assunto que a gente quer conversar é o seguinte: as pessoas estão reclamando também sobre o terminal de integração rodoviário, que está com problema nas calçadas. Desabou uma cobertura de metal que estava no terminal e, por pouco, 2 pessoas não ficaram feridas, entre uma delas, uma criança. O tempo passou, alguns dias depois foram instalados no local toldos para que as pessoas pudessem ficar abrigados enquanto esperavam o ônibus. Só que a questão não é essa, é que há também a falta dos bancos por conta da demora dos ônibus. As pessoas sentam nas calçadas, ficando a uma distância de poucos centímetros do ônibus quando ele vem, expostas ao risco, né? Porque os toldos, eles na verdade deveriam servir de uma proteção de abrigo para o usuário, mas ela acaba não atendendo a sua necessidade, porque não tem o banco. Então é bom alertar para essas condições da estrutura de metal, que ainda está de pé, mas que precisa realmente consertar. Se você acompanhou direitinho essa informação, caiu, desabou, a prefeitura foi lá e improvisou um toldo, só que sem o banco. Aí as pessoas não ficam no toldo, vão sentar na calçada, então o toldo não está funcionando de nada, não está tendo função. Então, atenção, a gente chama atenção, a boa vontade existiu de botar rapidamente um toldo, porém, a função não está tendo. Então, fica o alerta que a gente tem que fazer a coisa, quando faz a coisa tem que fazer de maneira pensada, estruturada para que dê certo. Senão, o tiro sai pela culatra. Bom, agora a gente vai pedir um breve intervalozinho, daqui a pouco a gente está de volta.
Um desses infectados pode ser você. As hepatites destroem o fígado, provocando a cirrose, o câncer e a morte. Descubra a infecção quando ainda tem possibilidade de cura. Uma campanha do grupo Vontade de Viver. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. O Graac sabe onde quer chegar, por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. Graac, combatendo e vencendo o câncer infantil. Quanto vale um sorriso? Quanto vale um olhar de esperança? Quanto vale uma família? Quanto vale a vontade de estar vivo? O Hospital Aristides Maltês está correndo o risco de acabar. Seja um cidadão solidário. Ajude o Hospital Aristides Maltês. Acesse o site. Obrigado. Estamos de volta. E agora o assunto é o tal do buraco na estrada da Cetrel. Há mais ou menos uns 6 meses atrás, a nossa equipe foi lá, gravou, mostrou a imagem do buraco na Cetrel. Não foi feito nada para resolver a questão do buraco. E aí, um acidente aconteceu. O motorista capotou na ribanceira. Isso aconteceu na segunda-feira, dia 3, por volta das 8 horas. Na estrada da Cetrel, e foi um veículo palio de cor prata e, de acordo com relatos de testemunhas, o acidente aconteceu após o motorista bater em um buraco na via, perder o controle do carro e capotar, caindo na ribanceira. Apesar da gravidade do acidente, a vítima não teve grandes consequências. O acidente formou um enorme engarrafamento, levando mais de 40 minutos para a via ser liberada. Veja o que nós falamos aqui. Nós falamos há 6 meses atrás, a equipe do programa Simara Ellery foi lá, filmou e mostrou. Nós temos agora 2 documentações. A documentação da prevenção, pedindo a prevenção, e a documentação de que o acidente aconteceu. Agora, qual é o caminho? Justiça. Vamos buscar quem vai processar. Quem é que vai responder por esse acidente, antes que outros acidentes piores aconteçam e a gente veja aí, o prejuízo foi só material, foi só o carro. Assim mesmo, não é todo mundo que tem condições de estar aí consertando o seu carro a toda hora. O próximo acidente pode não ter dinheiro que pague, pode ser a vida de alguém, pode ser deixar aí com danos físicos para o resto da vida, por conta de um buraco na via que dá ali, que leva até a Cetrel. Mais uma vez, a gente chama a atenção para isso aí. Outra coisa que a gente quer lembrar você é o seguinte, o programa Esquenta, que está à frente lá com a Regina Casé, da Rede Globo, ele vai ser gravado, está sendo gravado hoje em Candeias. O programa da Rede Globo é uma edição especial sobre o surgimento do Arrocha, que, segundo consta, surgiu em Candeias. A gravação acontecerá das 14 às 18 horas, nas ruas da cidade e na Casa da Cultura. Para participar do show, que encerrarão o programa, a entrada será de 2 quilos de alimento não perecíveis, que serão doados para famílias carentes do município. Destacando-se como celeiro de grandes talentos,
Candeias tem ganho, né, uma série de situações aí, uma certa visibilidade nacional e internacional através dos seus artistas, como o cantor Pablo, né? E a Regina Casé vai estar no local, vai contar com a presença do próprio Pablo, do Dilcinho, para se envolver, dentre outros. Então, Candeias ganhando essa projeção nacional por conta dos artistas, e que bom que agora a projeção de Candeias é por conta dos artistas. A projeção de Candeias já foi pelo índice de criminalidade. As pessoas conheciam Candeias por conta de ser local de desova de marginais, de desmonte de carros e de etc, etc. E Candeias agora está ganhando projeção por conta aí dos artistas na sua cidade. Isso que a gente gostaria tanto, do fundo do coração, que acontecesse aqui com o nosso município, que desse essa renovada, saísse dessa frequência de estar nessas coisas difíceis, questões básicas da administração pública que ela tem que oferecer ao cidadão, que é saúde, segurança, educação, condições de higiene, a Embasa, a cidade bonita, limpa, para que Camaçari seja uma cidade feliz, uma cidade melhor para todos nós. Então, tá aí, quem quiser participar do Esquenta, 2 quilos de alimento não perecível, das 14 a 18, lá no município de Candeias, tá bom? Outro assunto é que a Mega Sena, ela vai estar acumulada e agora o pagamento chegou a 33 milhões, vai ser no próximo sábado. Ninguém acertou as 6 dezenas, sorteadas pelo concurso 1.579 na quinta-feira em Osasco, e aí o prêmio acumulou. Então, se você quiser fazer sua fezinha, aí 33 milhões já é um número que vale a pena, né? Vale a pena testar a sorte. 33 milhões é um valor significativo. A Receita começa a receber as declarações de imposto de renda de 2014. Hoje, a partir de quinta-feira, você que quer se prevenir, não quer deixar para a última hora, Receita Federal começou a receber a declaração do imposto de renda 2014, pessoa física, o ano base, lógico, 2013. O prazo vai até o dia 30 de abril deste ano. Quem pretender, quem perder de entregar, está sujeito a uma multa de R$ 165,74. E o programa já está disponível para download. Você que quiser baixar, tá certo? Bom, agora a gente vai chamar uma entrevista em função de pedidos, né? Que foi feita aí com o vereador Jorge Curvelo. Ela está compilada em 6 minutos. Acompanhe com a gente. Na semana passada houve uma prestação de contas na Câmara de Vereadores e me chamou muito a atenção o fato de que no terceiro bimestre, se eu não me engano, de 2013, a gente vê que somente 0,03% do orçamento estava comprometido com a segurança pública. E a gente sabe que isso depende também de uma votação interna dos vereadores. Esse valor, vereador, não está bom, não está adequado. Se a gente está vendo que a segurança do Estado, que é a Polícia Militar, não está funcionando, quer dizer, ela até tenta funcionar, mas ela não tem efetivo e não dá condições para que aconteça. Outro dia o nosso governador, ele distribuiu 500 viaturas e as pessoas, que bom, 500 viaturas. Você que está em casa sabe quantos municípios tem, por acaso, no nosso estado? 417. Uma viatura para um município só, e alguns municípios vão receber 2. Qual a diferença? Vai ser muito pouca. É melhor do que nada, mas é muito pouco. E esse 0,3%, por que a gente não consegue aumentar e ampliar e ativar a questão da Guarda Municipal armada para poder ajudar a proteger o cidadão? Isso vem do governo, essas propostas, esses projetos vêm do governo. E o governo tem maioria de vereadores na Câmara, que, por certo, mesmo a oposição votando contra, o que não votaria, porque tudo que é benéfico para a população, nós votamos a favor, eles passariam, esse projeto passaria e o governo poderia disponibilizar disso aí, desses recursos. Mas, infelizmente, é o próprio governo que não está sabendo aplicar o dinheiro. Porque o problema da segurança também, falta do esporte, falta da geração de emprego dentro do município, poderia estar se gerando cursos
né, profissionalizantes. No entanto, quando se cria um curso profissionalizante, as famílias têm que dormir nas filas, sofrendo nas filas, para disputar 10, 20, 30 vagas. Um absurdo. Então, o que falta é administração. O grupo que está aí não está sabendo administrar o dinheiro, os recursos do município. Se o senhor está tomando conhecimento de alguns desses problemas aqui, será que o prefeito está tomando conhecimento dos problemas da sociedade lá? E eu queria a sua resposta. Mas ele tem que tomar esse conhecimento, porque ele não tem que ter um grupo que diga a ele que está tudo muito bem para blindar ele, não. Tem que ter um grupo que realmente queira que ele trabalhe, que ele preste serviço à comunidade, porque ele foi eleito para isso, ele prometeu isso ao povo, não é? Dias melhores para o povo. Mas ele não faz, então não adianta estar blindando, tem que dizer, Ademar, a coisa está péssima, feia. A coisa está feia. Tanto que ele chegou na Câmara, na abertura dos trabalhos, e nada disse. Ademar não disse o que pretende fazer, simplesmente fez um discurso embolado, sem nenhuma objetividade. Por que você não saiu também como candidato aí para uma vaga ou na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia ou na Câmara Federal? O que aconteceu? Deixa eu te falar. Nós temos hoje, a oposição estuda o nome de candidatos. Quase que definido, nós temos como pré-candidato a governo do Estado, e que está bem nas pesquisas, o Paulo Souto. O Paulo Souto, candidato a governador, muito provavelmente o vice vai ser o ex-prefeito de Mata de São João, o João Galberto. Deputado federal, o meu amigo Paulo Aze, que faz um grande trabalho dentro da Assembleia. Deputado estadual, o nosso pré-candidato é Elinaldo, né? Acima de qualquer coisa, estou com o Elinaldo, como sempre estive, é meu amigo, meu irmão. E por que eu não saí candidato lá? Porque eu, saindo candidato, eu daria um apoio ainda maior a Elinaldo dentro do município de Camaçari. Nós conseguiríamos uma votação até maior. Mas fora de Camaçari, nós não temos reduto eleitoral para dar esse apoio a ele. Então, Elinaldo estadual e Jorge Curvelo federal seria bom dentro de Camaçari, mas fora precisaríamos de um apoio. E o que fizemos? Conversando com Paulo Aze e com a ACM Neto, foi, né, acordado que, apoiando Paulo Aze daria outros redutos eleitorais a Elinaldo, juntamente com a ACM Neto. Então, estou tranquilo, graças a Deus. O que eu pretendo é eleger esse guerreiro que é Elinaldo, para que ele possa, lá na frente, ajudar o povo de Camaçari. Porque os nossos deputados estaduais, os nossos representantes, nada fazem por Camaçari. Só vêm a Camaçari, só procuram o povo na época de eleição. Tem várias pessoas entrando em contato com o nosso programa, reclamando, dizendo que a cada 100 pessoas que prestavam o concurso, passavam 4. Então, veja, 4% ali na estrutura do TAF. As pessoas estão sentindo, vereador, como lesadas no seu tempo, na sua dedicação, no seu esforço, para chegar numa hora. E o critério, quem fez a prova 9 horas, não pegou o sol forte de quem fez às 11, de quem fez meio-dia. Então, veja, eu queria que o senhor comentasse, principalmente como advogado. Isso é um absurdo. O que tem que ser feito, lá em alguns casos, eu acho que cabe um mandado de segurança, né, para tentar ou se refazer, né, essa fase da prova, ou uma contratação, um chamamento dentro do próprio concurso. Essa telespectadora mesmo aí que falou, se ela me procurar, ela e o irmão dela, para que eu tome mais conhecimento mais profundo da situação, eu posso tentar ver se legalmente, judicialmente, nós podemos tomar uma providência, né? Porque é prematuro falar sem ver o que se tem. Portanto, se você precisar, se você quiser, me procure, que já consegui casos e casos onde a própria justiça obriga o setor público a convocar. Bom, isso aí, atendendo a pedidos, a gente reprisou e compilou aí essa matéria dessa entrevista feita com o vereador Jorge Curvelo. Outra coisa que a gente quer falar é sobre a questão da primeira-dama do nosso estado, a Fátima, que o comentário hoje nas redes sociais e nas principais rádios de Salvador a respeito aí do fato dela ter devolvido para a população um gesto considerado obsceno por conta de terem sido vaiados, tanto o governador quanto ela, e isso chocou a população. Por quê?
Porque, na realidade, a gente espera que os nossos políticos tenham a maturidade e responsabilidade diante do povo. O povo pode vaiar, o povo pode aplaudir, mas a gente sabe que tem que ter aí uma maturidade emocional para não agir de forma que desmereça o próprio povo, né? Então, aquele gesto ficou marcado, o gesto foi fotografado, nós não trouxemos aqui, não botamos a imagem no ar, porque não trouxemos, mas, de fato, ficou muito, muito, muito deselegante e a gente não espera de nenhum político, seja homem ou seja mulher, uma atitude de desrespeito em relação à manifestação popular. Nós temos aqui em Camaçari alguns políticos conhecidos que recentemente foram vaiados, não se comportaram dessa maneira. Tiveram a dignidade de manter o equilíbrio, manter o nível e simplesmente fazer o que estava fazendo e se retirar do local. É isso que a gente espera dos políticos. A gente precisa levar o nível do político brasileiro. A gente precisa ter políticos representantes que consigam ter maturidade emocional para segurar a pressão quando ela vier, porque ela vem de todos os lados. Outra coisa que a gente quer comentar é sobre a Célia Sacramento, vice-prefeita de Salvador, uma pessoa muito querida, mas que teve também um probleminha no camarote aí da Prefeitura Municipal, quando ela se recusou a ser fotografada ao lado de um colega vereador também do Partido Verde. Ela disse que não concorda com a forma com que ele está votando dentro lá da Câmara de Vereadores e que, portanto, não permitiria ser fotografada ao lado dele. Outra coisa também, o comentário de que ela tenha tentado subir em alguns trios, dando carteiradas. E a gente precisa apurar essa atitude da Célia, que é uma mulher doutora, com atitudes muito coerentes, mas que a imprensa tem divulgado bastante algumas atitudes dela que feririam a questão da própria democracia, porque assim, um político, um representante do povo, quando ele está num ambiente ali incorporado de político, ele pode ter alguns privilégios, mas o povo quer ver o político vivendo a vida de um cidadão civil, um cidadão comum. A gente quer ver o nosso político entrando na mesma fila que a gente entra. A gente quer ver o nosso político pegando o mesmo engarrafamento que a gente pega. A gente quer ver o nosso político dessa maneira, sendo humano, para poder a gente ter aquela sensação de que, olha, se ele está vivendo o que eu estou vivendo, então ele vai, quando chegar, tentar se sensibilizar com a causa do povo e devolver para a população melhorias, porque ele também está vivendo aquelas dificuldades que eu vivo enquanto cidadão. Então, atenção, Célia, não perca essa liga que você tem com o povo. Você é uma mulher inteligente, uma doutora, uma mulher realmente que tem representado muito bem o Partido Verde, mas que a gente já tem visto em alguns locais esses questionamentos a respeito de posições suas que têm aí colocado em xeque a questão da democracia e da própria humanização, né? Porque na medida em que a gente privilegia porque é fulano, porque é o cicrano, porque é beltrano, a gente complica para o lado do povo, que é um povo que já tem passado por tantas situações complicadas, né? Por que passar na frente? Por que furar uma fila? Por que ter que dar uma carteirada? Fazendo que outra pessoa lá fique no seu momento também de constrangimento, porque alguém vai perder a vez para poder lhe dar a vez. Então, fica a atenção aí em relação também à atitude de Célia, tá certo? Cães e gatos agora já estão abertas as inscrições aí para o próximo mutirão de castração a preço de custo. Estão abertas essas inscrições, a partir do dia 14 de março elas vão acontecer. Cães e gatos a partir de 3 meses e meio podem ser castrados. E aí a dica é: pratique a posse responsável e castre seu animal de estimação. A castração previne doenças, evita tumores, garante o bem-estar dos animais e é a única medida eficaz e humanitária no controle da superpopulação de cães e gatos. Então, esse é um apelo.
é um apelo popular e uma campanha que está sendo feita. E fique atento, já pode se inscrever e a partir de 14 de março aí está tudo certo. Ajude a população, melhor do que ficar depois a gente aí reclamando da cidade abandonada, da falta de controle de zoonose, etc, etc. Bom, embaixo de água, moradores reclamam de ruas alagadas e casas inundadas também em Arembepe. Moradores do bairro Caraúnas, em Arembepe, ficaram em situação complicada. Principalmente toda vez que chove, as ruas são alagadas, as casas são inundadas, resultando em enormes prejuízos para todos. E, segundo eles, cada dia está pior. Arembepe e as autoridades estão esquecendo a nossa localidade. Os moradores estão improvisando, como alguns colocam pedaços de madeira na porta da rua, tentando evitar que entre, mas a água acaba entrando. Evitam, nesse caso, somente alguns animais que possam entrar, como rato, baratas, às vezes insetos maiores. Fica aí. Então, a gente aproveita essa imagem de Arembepe e também comenta sobre as questões de Guarajuba e Jauá. As pessoas estão reclamando demais da infraestrutura de Guarajuba e de Jauá. Guarajuba, a gente sabe que tem uma associação de moradores que melhora a situação ali de Guarajuba. Mas Jauá, as fotos que estão aqui veiculadas, tem aí, produção, a foto não, né? Não trouxe foto de Jauá, mas as pessoas reclamando bastante da atenção aí da infraestrutura da orla. Bom, 15 blocos vão desfilar em 14 e 15 de junho em Salvador, por conta da Copa do Mundo. Esses 2 dias vão ter jogos, vai haver jogo aqui em Salvador, mas vai ter axé e pipoca, blocos e trios nas ruas. O anúncio foi feito pela Prefeitura e a largada oficial vai ser na segunda-feira, com a reunião para definir como vai ser a micareta futebolística que vai haver aqui em Salvador, inclusive também para chamar o turismo e fixar no turista a imagem do carnaval. Então, fique atento que junto com a Copa do Mundo vai ter carnaval. Por conta disso, a gente já vê que essa história de ACM Neto de estar afirmando que no dia do carnaval não vai ter feriado, que vai trabalhar um turno, as pessoas vão ter que trabalhar durante um turno. Final das contas, isso não vai funcionar, porque até trio elétrico na rua, eles já estão planejando aqui que tenha. Então, atenção mais uma vez. Como eu já falei agora há pouco, o balanço do carnaval, de uma maneira geral, foi positivo para grande parte das pessoas. Fizemos uma avaliação, a avaliação foi positiva, as mudanças precisam também de aculturação, aos poucos as pessoas vão se acostumar. É o caso da mudança do circuito do Campo Grande, com a saída da rua Carlos Gomes, abriu mais espaço para o Fulião. Algumas pessoas adoraram essa mudança, outras detestaram. Então, alguns também comentaram sobre a questão do afródromo, né, que a Prefeitura está cogitando isso para 2015, um espaço próprio para os blocos afro. O prefeito celebrou também com sucesso o furdunço, que trouxe aí um movimento muito positivo nas ruas. Além de continuar, ele deve ser ampliado. O furdunço, na verdade, foi um grande sucesso. Os microtrios e o furdunço foi o grande sucesso do carnaval. As outras questões, mesmo a gente tendo trazido aqui em pauta, a gente lembra que tem sempre o lado positivo e o lado negativo da coisa. Algumas pessoas hoje de manhã ligaram e comentaram com a gente que, da mesma maneira que melhorou a mobilidade ali no centro da cidade de Salvador, por conta de não ter entrado a Carlos Gomes, outras pessoas reclamaram, dizendo que, mais uma vez, estão achando que não revitalizou o Carnaval do Centro, que esse era um dos objetivos principais dessa mudança. Então, para alguns foi bom, para outros não foi, e o prefeito diz que é uma questão de aculturação, que com o tempo isso vai pegando, vai virando cultura novamente e as pessoas vão gostar. Vamos observar, porque uma coisa é a gente gostar, outra coisa é a gente ser forçado a gostar. Então, é importante que a gente deixe claro isso. Com relação à satisfação dos foliões nos serviços públicos durante o Carnaval,
a Ouvidoria Geral do município realizou durante o carnaval um total de 5.250 atendimentos. Então, veja bem, 23% se referiu a serviços do cotidiano, 77% foram relacionados à festa. Durante toda a folia, a equipe da ouvidoria acompanhou e registrou aí uma melhoria em alguns aspectos. As pessoas elogiaram também a iluminação pública, elogiaram o ordenamento dos ambulantes, a atuação da Guarda Municipal, houve 89% de elogio em relação a isso. As áreas que foram ampliadas para o Folião Pipoca, que aumentou também, e o elogio foi na casa de 86%. Então, de uma maneira geral, o que recaiu aí de problema foi por conta dos taxistas e da falta de infraestrutura para o ir e vir. Ônibus, táxi, mototaxista que melhorou, e assim a gente segue nesse balanço aí. De uma maneira geral, como eu disse mais cedo, ficou o lado mais positivo da festa na cabeça das pessoas. Por outro lado, só foi para a festa de carro quem está com algum dinheiro, porque R$30 para parar um carro num local que você não sabe se vai voltar e vai ter segurança, ficou muito caro. O preço de uma camisa de criança, a depender do lugar, você paga para deixar o seu carro. Então, isso tem que ser revisto mesmo. Camaçari vai ter a campanha da fraternidade a partir de quarta-feira, começou a campanha. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, fará a abertura oficial da campanha da fraternidade 2014 na quarta-feira. Foi feito ontem às 14 horas em Brasília. E Camaçari, a missa vai dar início, que deu início às 19 horas, na Igreja São Tomás de Cantuária. Esse ano a campanha vai abordar o tema Fraternidade e Tráfico Humano. E o lema é para a liberdade de que Cristo nos libertou. Será realizado durante a Quaresma. Na ocasião foi divulgada a mensagem do Papa Francisco para a campanha da fraternidade. Então já está aí a Igreja Católica iniciando uma belíssima campanha. A frase impactante é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não nos libertou para prender. E tem muita religião que prende. Então a gente tem que ficar atento com isso, né? Muita religião que aprisiona. E Jesus nos libertou para que nós nos tornemos livres. Tá certo? Bom, mesmo Camaçari não tendo carnaval, o prefeito só abriu a prefeitura a partir de hoje, quinta-feira, por conta das pessoas que fazem o movimento, porque Camaçari não tem carnaval, mas o nosso país e o nosso estado é o país do carnaval. Aproveitou então esse momento, a prefeitura ficou fechada de quinta-feira, dia 27, até hoje, onde normalizam-se as atividades aqui na prefeitura de Camaçari. Um tubarão foi capturado na praia de Guarajuba por mergulhadores. Na tarde dessa terça-feira, um mergulhador capturou um tubarão na praia de Guarajuba e disse que esse tubarão já vinha ali nas redondezas, assustando um pouco os banhistas que entravam no local. Quando a gente observa, a gente vê na realidade que é um tubarão pequeno, mas de qualquer maneira, por se tratar de um tubarão, ninguém vai arriscar. Atenção, mais uma vez, a você que vai às praias, porque essas questões ecológicas, essas mudanças na natureza, a gente tem que estar atento com relação a isso tudo, ok? Bom, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, a gente quer pedir desculpas a você, porque o nosso entrevistado hoje não veio, mas amanhã a gente está aqui, sexta-feira da cultura, e véspera do Dia aí Internacional da Mulher, e a gente traz um programa amanhã animado, com certeza. E eu te aguardo aqui. Continuamos também o nosso programa até as 14 horas na 88.3 FM. Se você quiser escutar o nosso bate-papo, a gente aceita você lá muito bem-vindo, como muito bem-vindo, para acompanhar o nosso programa também. Amanhã a gente se encontra aqui. Até lá.